Imagine-se navegando por um oceano cósmico, onde planetas e luas são ilhas distantes e a luz do Sol se enfraquece a cada quilômetro percorrido. Se avançarmos além da órbita de Netuno, chegaremos a uma região enigmática e pouco explorada do Sistema Solar, o Cinturão de Kuiper. Esse vasto cinturão de corpos gelados se estende a distâncias inimagináveis e esconde segredos que podem nos ajudar a compreender a origem do nosso próprio sistema planetário. O Cinturão de Kuiper é uma região do espaço localizada além da órbita de Netuno, aproximadamente entre 30 e 50 unidades astronômicas do Sol. Essa imensa faixa contém trilhões de objetos compostos, em sua maioria por gelo volátil, como metano, amônia e água. Ele é muitas vezes comparado ao cinturão de asteroides, situado entre Marte e Júpiter, mas se diferencia pelo tamanho e pela composição de seus corpos. Enquanto os asteroides são majoritariamente rochosos e metálicos, os objetos do cinturão de Kuiper são predominantemente gelados, preservando materiais primitivos da formação do Sistema Solar. Dentro dessa região misteriosa, encontramos alguns dos mais intrigantes corpos celestes já estudados. Plutão, outrora considerado o nono planeta do Sistema Solar, é um dos mais conhecidos e massivos objetos do Cinturão de Kuiper. Outros objetos importantes incluem Eris, Makemake e Haumea, todos classificados como planetas anões. Esses mundos distantes apresentam características fascinantes, como atmosferas temporárias, superfícies cobertas de gelo e luas que orbitam em padrões complexos. No final do vídeo, falamos em detalhes de cada um desses exemplos. Fica até o final que vale a pena. Acredita-se que o Cinturão de Kuiper seja um relicário do Sistema Solar primitivo. Durante a formação dos planetas, parte do material que não se agregou a corpos maiores permaneceu nessa região, resultando em uma coleção de fragmentos praticamente inalterados há bilhões de anos. Estudar esses objetos pode oferecer pistas valiosas sobre os processos que moldaram nosso sistema planetário e, possivelmente, outros sistemas estelares. As sondas espaciais têm desempenhado um papel crucial na exploração do Cinturão de Kuiper. A missão New Horizons, lançada pela NASA, foi a primeira a sobrevoar Plutão em 2015, revelando imagens impressionantes da sua superfície e atmosfera. Após essa passagem histórica, a sonda seguiu seu caminho pelo cinturão e avistou Arrokoth, um objeto gelado em formato de 2 lóbulos, fornecendo informações valiosas sobre a formação dos planetesimais, os blocos primordiais dos planetas. Além da sua importância científica, o Cinturão de Kuiper também está ligado a um fenômeno ainda mais distante e misterioso: a nuvem de Oort. Muitos astrônomos acreditam que os objetos do Cinturão de Kuiper podem servir como ponte para essa região hipotética, onde se originam os cometas de longo período que ocasionalmente iluminam os céus da Terra. Assim, o estudo dessa zona do Sistema Solar não apenas amplia nosso conhecimento sobre sua formação, mas também ajuda a entender a origem e trajetória de corpos celestes que influenciam nosso planeta. Explorar o Cinturão de Kuiper é como abrir um livro cósmico cujas páginas ainda não foram completamente lidas. Cada novo estudo, cada nova missão e cada novo objeto descoberto trazem consigo fragmentos de uma história que começou há bilhões de anos. À medida que avançamos na exploração do espaço, seguimos desvendando os mistérios dessa fronteira gelada e, com isso, compreendemos melhor nossa própria posição no vasto oceano do cosmos. A New Horizons foi um projeto ambicioso de lançar uma espaçonave para sobrevoo no planeta anão Plutão e sua lua Caronte. Foi lançada em janeiro de 2006 e se dirigiu para um encontro distante, quase uma década a partir do lançamento. Durante a aceleração, a espaçonave passou da órbita da Lua em 9 horas. Para comparação, a Apollo 11, que pousou na Lua, levou 3 dias. Embora houvesse outras oportunidades de lançamento em fevereiro de 2006 e de 2007, apenas os 23 primeiros dias de 2006 favoreciam um sobrevoo em Júpiter. Qualquer lançamento fora desse período teria forçado a sonda a voar por uma trajetória mais lenta até Plutão, atrasando seu encontro por 2 a 4 anos.
O sobrevoo por Júpiter aumentou a velocidade em aproximadamente 4 km por segundo em relação ao Sol, pondo a sonda em uma trajetória mais rápida até Plutão. Como era uma trajetória mais elíptica em relação ao Sol, até outubro de 2011, a atração gravitacional da nossa estrela já tinha desacelerado a sonda em até cerca de 15 km por segundo. Em 2014, a nave estava a uma distância de 32 unidades astronômicas, medida de distância da Terra ao Sol, ou seja, 4,26 horas-luz, o tempo que os sinais de rádio enviados da Terra demoram para chegar à espaçonave. Ao chegar ao fim de uma jornada de 9 anos e meio nos confins inexplorados do Sistema Solar, a sonda perdeu contato com a Terra durante angustiantes 81 segundos. A sonda não carrega a quantidade de propelente possível para entrar em órbita em Plutão. Eles só tinham uma chance. Mas apesar dos desafios, eles conseguiram virar a câmera na hora certa. Ufa, hein? Já pensou? A primeira descoberta sobre Plutão pela sonda New Horizons foi realizada muito antes mesmo de se chegar próximo ao planeta anão. A existência de um número maior de luas do que se esperava. Quando a sonda deixou a Terra em 2005, imaginava-se a existência de 3: Caronte, a maior delas, Nix e Hydra. No entanto, à medida que foi chegando perto, 2 outras foram visualizadas: Stygia em 2011 e Cerbero em 2012. Foi descoberto também que Plutão e Caronte estão travados no efeito de maré, o que faz ambos mostrarem sempre a mesma face um para o outro. O sobrevoo do planeta anão aconteceu em julho de 2015, com a sonda passando pelo ponto mais próximo da superfície a cerca de 12.000 km de distância. Outra informação sobre as características do planeta anão foi a atualização do seu tamanho, que é um pouco maior do que se calculava, o que se deve a distorções de imagens com maior distância. Assim, o seu diâmetro exato é de 2.370 km, colocando na liderança em termos de tamanho entre os planetas anões, com 30 km a mais em relação a Eris, o segundo colocado. Com as imagens obtidas pela New Horizons, também se verificou que Plutão possui um relevo acidentado, marcado pela presença de caldeias montanhosas. Plutão também tem uma atmosfera. Se algum dia estivermos lá, ao olhar para cima ao meio-dia, veremos um céu azul. Algumas horas após o encontro, a New Horizons se virou para o interior do Sistema Solar e enviou uma mensagem única: missão cumprida. E continua sua viagem até hoje. A NASA aprovou uma missão estendida e a espaçonave deverá ir mais longe, no cinturão de Kuiper, a pelo menos 1 bilhão de quilômetros além da órbita de Netuno. Mas essa é uma história para outro vídeo. Nos confins do Sistema Solar, além das órbitas dos planetas gigantes, reside uma vasta e enigmática região conhecida como Cinturão de Kuiper. Este reino gelado, repleto de corpos celestes que orbitam o Sol em trajetórias distantes e misteriosas, é o lar de algumas das maiores descobertas astronômicas dos últimos anos. Entre essas descobertas, 2 planetas anões se destacam por suas características singulares e pelas perguntas que continuam a suscitar na comunidade científica. Estamos falando de Sedna e Haumea. Sedna, com sua órbita extremamente elíptica e sua superfície avermelhada, desafia as explicações convencionais sobre a formação do Sistema Solar. Esse objeto solitário nos leva a considerar a possibilidade de forças gravitacionais desconhecidas, talvez um planeta ainda não descoberto que moldam sua trajetória. Por outro lado, Haumea, com sua forma alongada e rotação vertiginosa, exibe uma beleza incomum com seu anel e suas luas, sugerindo um passado marcado por colisões violentas e processos geológicos dinâmicos. Nesse vídeo, exploraremos as fascinantes histórias de Sedna e Haumea, 2 planetas anões que nos oferecem uma janela para os mistérios do Cinturão de Kuiper.
Através das suas características únicas e de suas trajetórias desafiadoras, eles nos revelam que o Sistema Solar é muito mais vasto e complexo do que imaginávamos. Prepare-se para uma jornada aos limites do nosso conhecimento, onde a ciência se encontra com o desconhecido e cada descoberta nos aproxima um pouco mais da compreensão do cosmos. Muito além da órbita de Netuno, reside um dos objetos mais misteriosos já descobertos pela humanidade, Sedna. Este planeta anão, detectado pela primeira vez em 2003, desafia nossas compreensões sobre a formação e dinâmica do nosso sistema solar. Sedna não é apenas mais um corpo celeste, mas sim um enigma que nos leva a questionar a própria natureza do que chamamos de limites no cosmos. Sedna foi descoberto por uma equipe de astrônomos liderada por Michael Brown, no Instituto de Tecnologia da Califórnia, enquanto explorava as regiões exteriores do Sistema Solar. Com um diâmetro estimado entre 995 e 1.600 km, Sedna é menor do que Plutão, mas sua singularidade não reside em seu tamanho, e sim em sua órbita incomum. Esse planeta anão segue uma trajetória elíptica extremamente alongada, o que o leva a distâncias inacreditáveis de até 937 unidades astronômicas do Sol, mais de 30 vezes a distância entre Sol e Plutão. Sedna leva cerca de 11.400 anos para completar uma única órbita ao redor do Sol, o que significa que, desde o surgimento das primeiras civilizações humanas, Sedna mal percorreu uma fração da sua jornada cósmica. Quando foi descoberto, Sedna estava a cerca de 90 unidades astronômicas do Sol, uma posição que já é incrivelmente distante, mas apenas um vislumbre da sua verdadeira vastidão orbital. Mas por que Sedna tem uma órbita tão estranha? Essa é uma pergunta que desafia os astrônomos até hoje. Uma das teorias mais fascinantes sugere que Sedna pode ter sido perturbada gravitacionalmente por um objeto massivo, talvez um planeta ainda desconhecido que reside nas profundezas do espaço além de Netuno. Outra hipótese é que Sedna tenha sido capturado pelo Sol a partir de uma estrela vizinha durante um encontro próximo a bilhões de anos. Ambos os cenários oferecem insights intrigantes, mas até agora a resposta definitiva continua a escapar dos cientistas. A superfície de Sedna é outro mistério. Observações sugerem que ela é composta por principalmente uma mistura de metano, água e nitrogênio congelados, dando ao planeta anão uma coloração avermelhada distinta, uma das mais vermelhas já observadas em qualquer corpo celeste no Sistema Solar. Essa cor indica a presença de tólens, compostos orgânicos que se formam quando a radiação ultravioleta do Sol incide sobre o metano e outros gases. Esses tólens são também encontrados em outros objetos do cinturão de Kuiper, como Plutão e Tritão, uma das luas de Netuno, sugerindo que Sedna compartilha uma origem comum com esses corpos, apesar de sua órbita única. Sedna é um lembrete poderoso de que ainda há muito a ser descoberto no nosso Sistema Solar. Em uma era em que a humanidade sonha em explorar Marte e talvez um dia enviar sondas para as luas geladas de Júpiter, Sedna permanece como um dos últimos territórios inexplorados do nosso Sistema Solar. Para estudar Sedna mais detalhadamente, uma missão espacial até ele seria uma jornada monumental, exigindo tecnologias e recursos que ainda não possuímos plenamente. Contudo, o estudo de Sedna, mesmo à distância, continua a fornecer valiosas pistas sobre a formação do Sistema Solar e a dinâmica dos objetos transnetunianos. O que começou com uma busca por novos planetas além de Plutão, revelou um universo de complexidade e mistério, onde Sedna reina como um dos enigmas mais profundos e cativantes. Em meio às vastidões do cinturão de Kuiper,
onde incontáveis corpos gelados orbitam o Sol, existe um planeta anão que se destaca por sua forma e história peculiares: Haumea. Descoberto em 2004, Haumea é um dos objetos mais intrigantes do Sistema Solar, não apenas por ser um planeta anão, mas também por suas características únicas que o tornam um verdadeiro enigma para os astrônomos. Sua principal peculiaridade é a sua forma alongada e elipsoidal, um contraste marcante com os corpos esféricos mais conhecidos do Sistema Solar. Essa forma incomum resulta da sua rápida rotação. Haumea completa uma rotação em apenas cerca de 4 horas, uma das mais rápidas entre os corpos de seu tamanho. Essa rotação intensa faz com que Haumea se distenda, assumindo a forma de um esferoide oblato, mais semelhante a um ovo do que uma esfera perfeita. Outro aspecto fascinante de Haumea é seu sistema de anéis, uma característica extremamente rara entre os planetas anões. Este anel, observado pela primeira vez em 2017, pode ter se formado a partir de material ejetado da superfície de Haumea, devido a impactos ou mesmo à sua rápida rotação. Além disso, Haumea é acompanhado por 2 pequenas luas, Hyakka e Namaka. Eu acredito que se pronuncie dessa maneira, que provavelmente se originaram de fragmentos da superfície do planeta anão, criados em um evento catastrófico há bilhões de anos. A superfície de Haumea é composta principalmente de gelo de água cristalino, o que é surpreendente considerando sua localização no gelado cinturão de Kuiper. Esse gelo, que reflete a luz solar de forma eficiente, confere a Haumea uma aparência brilhante e reluzente. No entanto, a presença de gelo cristalino também levanta questões, pois ele é instável em escalas de tempo geológicas e deveria ter se convertido em uma forma mais amorfa. Isso sugere que Haumea pode ter passado por eventos de aquecimento ou atividades geológicas recentes, como criovulcanismo, que renovam a sua superfície. A origem de Haumea é igualmente intrigante. Há evidências que apontam para a possibilidade de Haumea ser o principal remanescente de uma antiga colisão catastrófica que criou um enxame de fragmentos, conhecidos como família Haumea, compostos por outros pequenos corpos que compartilham características orbitais e de composição. Esse cenário de impacto explica tanto a forma alongada de Haumea quanto a existência de suas luas e seu anel. Em termos de órbita, Haumea leva aproximadamente 284 anos terrestres para completar uma volta ao redor do Sol. Sua órbita é bastante inclinada em relação ao plano da elíptica, o que é comum entre os objetos do cinturão de Kuiper, mas ainda assim adiciona outra camada de complexidade ao estudo desse planeta anão. Haumea nos lembra que, mesmo nos recantos mais distantes do Sistema Solar, a natureza continua a desafiar nossas expectativas. Nesse planeta anão, vemos um microcosmo de história violenta e dinâmica, um testemunho das forças que continuam a esculpir o nosso Sistema Solar, a nossa vizinhança cósmica. Eris foi descoberto em 5 de janeiro de 2005 por uma equipe liderada pelo astrônomo Mike Brown, do Instituto de Tecnologia da Califórnia. A descoberta ocorreu a partir de imagens capturadas pelo Observatório Palomar em 2003, mas foi confirmada apenas anos depois. Inicialmente, Eris foi apelidada de Xena, em referência à personagem de uma série de televisão popular na época, mas em 2006 recebeu seu nome oficial, inspirado na deusa grega da discórdia e do caos, refletindo sua influência na redefinição dos planetas do Sistema Solar. Eris possui um diâmetro estimado de aproximadamente 2.326 km, sendo apenas um pouco menor que Plutão, que tem cerca de 2.377 km. Sua massa, porém, é cerca de 27% maior do que a de Plutão, tornando o planeta anão mais massivo conhecido.
Essa descoberta levantou questões sobre a classificação dos corpos celestes e acabou resultando na criação da categoria dos planetas anão pela Universidade Astronômica Internacional em 2006. A superfície de Eris é extremamente refletiva, com um albedo que é a medida do brilho de um astro que não é uma estrela de aproximadamente 0,96, que significa que reflete quase toda a luz que recebe. Essa característica sugere que sua superfície é composta predominantemente de gelo de metano e possivelmente de nitrogênio congelado, semelhante a Plutão. A presença de metano sugere que sua atmosfera pode ter sofrido transformações ao longo de sua órbita, congelando quando se afasta do Sol e sublimando quando se aproxima. Eris possui uma órbita altamente excêntrica, variando sua distância do Sol entre aproximadamente 38 e 97 unidades astronômicas, o que significa que em seu ponto mais distante está quase 3 vezes mais longe que Plutão. Seu período orbital é de aproximadamente 557 anos terrestres. Atualmente, Eris se encontra em uma das regiões mais distantes de sua órbita, tornando seu estudo detalhado um grande desafio para os astrônomos. Assim como Plutão tem Caronte, Eris possui sua própria lua, Disnomia, nomeada em homenagem à filha da deusa Eris, que representa a anarquia. Disnomia tem um diâmetro aproximado de cerca de 700 km. Sua presença foi essencial para os astrônomos calcularem a massa de Eris com precisão. Uma das teorias mais aceitas para a formação de Disnomia é a colisão entre Eris e outro objeto do cinturão de Kuiper. Isso foi concluído depois que, de acordo com Michael Brown, quando modelos de colisão para prever como Plutão e Caronte se formaram, modelos continuaram produzindo minúsculos satélites, muito menores que Caronte. Porém, nunca tínhamos visto satélites tão pequenos antes no cinturão de Kuiper. Mas então encontramos uma lua no sistema Haumea. Temos um vídeo no canal. E então foi encontrada a Disnomia. Ambas se parecem muito uma com a outra. Isso nos leva a concluir que os maiores objetos do cinturão de Kuiper podem ter sofrido colisões. Atualmente, não há nenhuma sonda espacial enviada especificamente para explorar Eris. No entanto, cientistas discutem a possibilidade de futuras missões semelhantes a New Horizons, que explorou Plutão em 2015. Devido à sua enorme distância e órbita elíptica, uma missão para Eris levaria décadas para alcançá-lo. Modelos sugerem que uma sonda lançada com a tecnologia atual poderia demorar cerca de 25 a 30 anos para chegar ao planeta anão, tornando sua exploração um projeto de longo prazo. O estudo de Eris tem um impacto significativo na astronomia moderna. Sua descoberta não apenas desafiou a concepção do que significa ser um planeta, mas também forneceu novas perspectivas sobre a composição e a dinâmica do cinturão de Kuiper. Além disso, sua análise pode ajudar a entender melhor a formação do sistema solar e os processos que moldam os corpos gelados nos confins da nossa vizinhança cósmica. Eris, o gigante gelado do sistema solar, é um exemplo fascinante de como o conhecimento humano está em constante evolução. Sua descoberta não apenas remodelou nossa visão do cosmos, mas também abriu portas para novas investigações sobre os planetas anões e os mistérios ocultos além da órbita de Netuno. Ainda há muito a aprender sobre esse enigmático mundo. Futuras missões podem revelar segredos surpreendentes sobre sua estrutura, composição e história. Até lá, Eris continua sua lenta jornada ao redor do Sol, desafiando nossa compreensão do universo. Se você chegou até aqui, por favor não esquece de deixar o like, ativar o sininho de notificações e de se inscrever no canal. Ajuda demais! E, como de costume, um grande abraço a todos os inscritos, vocês são demais! Se você curte o tema sobre o planeta anão, sugiro a você esse vídeo onde falamos sobre a sonda espacial Dawn, que visitou o planeta anão Ceres e Vesta. É bem legal.
Caso tenha algum tema que gostaria de ver um episódio no canal, deixe aí nos comentários que a gente avalia se é possível, beleza? Espero que tenham gostado, fiquem em paz e até o próximo vídeo, valeu!